Hoje vamos continuar vendo reações químicas, e mais especificamente, hoje estudaremos as reações de combustão. Tá? O que é uma reação de combustão? Reação de combustão é a reação entre um combustível mais um comburente, tá? E dessa reação, obrigatoriamente, sai energia. Tá? Toda reação de combustão é uma reação que produz energia. Por exemplo, eu já tenho aqui um bico de gás, né, que está aceso. Essa mangueira é a mangueira que vem dessa tubulação aqui, que vem de um cilindro de gás. Tá? O gás que a gente usa aqui na escola é o mesmo gás que é utilizado na cozinha, chamado de GLP, né? Gás liquefeito do petróleo, GLP. Os componentes do gás liquefeito de petróleo, do gás de cozinha, são duas substâncias, são principalmente duas substâncias orgânicas, né, que vocês vão estudar lá no terceiro ano, que são o propano e o butano. Então, esse gás chega pela tubulação aqui, que está aberta, né, passa por esse caninho aqui, né, que é o corpo do bico de gás. Vou chegar aqui para vocês verem. O gás chega por aqui, né, passa por essa válvulazinha aqui, que é a torneira de abertura ou de fechamento, passa pela janela aqui dentro, passa o gás lá dentro e aqui ele é queimado. Tá? Porém, né, vocês já devem saber que para o gás queimar, ele precisa de oxigênio. Depois a gente vai comprovar isso. Tá? Mas a função dessas janelas aqui é fazer com que ocorra a entrada do ar. O ar se dá por essa janelinha aqui. Né? O ar que esse é o mesmo aqui que a gente respira, que contém oxigênio. Então aqui dentro mistura o gás de cozinha, que chega pela mangueira, e o oxigênio que entra junto com o ar aqui. Eles se misturam para serem queimados aqui, para ocorrer a reação de combustão. E como consequência, se a gente aproximar a mão próximo de qualquer queima, a gente vai observar o calor. Não vou nem colocar o termômetro aqui para medir a temperatura, porque você sabe, né? Se tem fogo, tem aquecimento. Ou seja, o gás está sendo queimado, né, reagindo com o oxigênio do ar, e está produzindo calor. Então, toda reação de combustão produz energia. Tá? E a principal forma de obtenção dessa energia é na forma de calor. A gente consegue ver também energia luminosa, né? A chama aqui tem luz. Mas o principal, né, a principal utilização é o calor dessa chama, por exemplo, na casa da gente, para cozinhar um alimento lá no fogão. Tá? Outra coisa, o oxigênio que entra aqui nessa janelinha aqui, né, junto com o ar, misturado com o ar, né, o oxigênio está em torno de 21% nesse ar que a gente respira. O oxigênio, ele atua aqui como um agente oxidante, ele vai oxidar o combustível. O oxigênio é chamado de comburente, tá? E o combustível é chamado de combustível. Então, o combustível que vem na mangueirinha, mais o comburente que vem pelo ar, formam, né, a reação de combustão. No caso do gás de cozinha, tá? Se a proporção entre a quantidade de gás que chega e a quantidade de oxigênio que se mistura for ideal, ou seja, for suficiente para a combustão total do gás de cozinha, a gente vai observar uma chama azul. Então, quando o gás de cozinha está se queimando completamente, ele produz uma chama azul. Tá? A cor da chama, gente, depende do combustível. No caso do gás de cozinha, quando o gás está sendo totalmente oxidado, a chama é azul. Por causa das transições eletrônicas, dos produtos formados lá, né, se você voltar lá naquelas aulas sobre o modelo atômico de Bohr, que tem as transições eletrônicas, né, e dependendo da transição vai ter uma determinada cor, determinado comprimento de onda. Então volta lá no primeiro trimestre e procura essa aula sobre teste da chama, que você vai ver mais a respeito de cores. Mas no caso do gás de cozinha, a cor dele, quando ele está sendo totalmente queimado, ou em outras palavras, quando a quantidade de oxigênio que entra aqui é suficiente para oxidar todo o gás que está chegando por aqui, a chama é azul. Tá? E essa chama, ela ocorre num modelo que a gente chama de combustão completa, ou seja, todo o gás é queimado. Eu vou, com o dedo, fechar essa janelinha aqui. Tá? Vou usar a minha mão aqui
para fechar, para impedir ou para diminuir a entrada de ar. Observe a chama. À medida que eu vou aproximando o dedo, eu vou fechando a entrada de ar. Olha a chama. Ela vai ficando amarela. A chama amarela ocorre quando a combustão é incompleta. Você vai voltar também lá no primeiro trimestre e observar melhor lá por que forma essa chama amarela. Tá? Essa chama de cor amarela é resultante da incandescência. Incandescência de quem? Das partículas de carbono que não foram queimadas. Ou seja, eu estou tampando aqui, vou mostrar aqui melhor assim, né? Dá para ver aqui, ó, esses furinhos aqui, que são as janelas do bico de gás. Quando eu fecho as janelas, ou quando eu obstruo uma parte delas, entra menos ar. Se entra menos ar, né, aqui, para misturar com o gás, o ar contém oxigênio. Se entra menos oxigênio, não vai ter como queimar todo o gás, todas as moléculas que estão chegando aqui. Por isso a gente fala que ocorre uma combustão incompleta. A característica visual dessa combustão incompleta é a chama amarela. A chama amarela é resultante da incandescência da fuligem do carvão que não foi queimado. Tá? Olha só, pensa, fuligem do carvão. Carvão é algo que a gente usa, por exemplo, para fazer churrasco, né? Para assar carne, ou para produzir vapor d'água que vai movimentar uma turbina que vai gerar energia elétrica. Tem isso? Tem. Isso chama... essa é uma das formas de produzir energia elétrica nas termoelétricas. Eles pegam carvão, queimam o carvão ferve uma quantidade de água, essa água vira vapor, a pressão desse vapor movimenta a turbina que vai gerar energia elétrica. É assim que funciona uma termoelétrica. Ou seja, o carvão é um combustível. Se eu impeço a entrada de oxigênio, os átomos de carbono que estão chegando aqui junto com o gás não são totalmente queimados e produz carvão, fuligem, um pozinho preto. Quer ver? Ó? Vou fazer uma experiência aqui rapidinho. Vou pegar o meu caderno aqui, pegar a capa dele, ó, a capa dele aqui está branquinha, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui a entrada de ar, a chama vai ficar bem amarela. E, olha, não sei se dá para você ver aí, deixa eu tentar virar assim, não vai dar. Mas ó, o caderno está branco, eu vou passar o caderno sobre a chama. Assim, acho que você consegue ver, né? Dá para você ver uma fumaça preta saindo daí? Essa fumaça preta que está sujando aqui o meu caderno é carvão. Isso que saiu aqui, esse pozinho preto aqui, ó, é fuligem, a gente chama fuligem, né? Uma fumacinha, é um pozinho, é fuligem de carvão. Aquela fuligem, aquele pozinho preto, né, quando eu fecho aqui, ele é produzido, ou seja, o gás não é totalmente queimado, então libera carvão, e esse carvão passa pela incandescência que dá essa coloração amarela. Tá? Então, se a chama tivesse coloração amarela e principalmente estiver produzindo uma fumaça preta, significa que a combustão foi incompleta. Se a chama estiver bem azulada, significa que a combustão foi completa. Certo?